Olá, minha gente, uma ótima noite. Obrigado a você que a partir de agora começa a acompanhar ao vivo o nosso Boa Noite Nova Trento, aqui pelo Nova Trento News. Obrigado a você sempre pelo carinho e pela sua participação. Hoje, o nosso programa desse dia está aqui direto no consultório odontológico do Dr. Jair Gaia, bem no centro. Vamos conversar com ele hoje sobre vários assuntos e também hoje nós vamos sortear aqui no nosso programa um rádio retrô. O que é um rádio retrô? É um rádio AM/FM grande, um rádio bonito, oferecimento da Conectcel e mais 2 lanches e 2 refri, oferecimento no Bar do Pinho, no bairro Bezerra. E hoje, então, 3 telespectadores serão sorteados. Um leva um rádio AM/FM, tá? E o outro, e mais 2, cada um leva lanche e refri lá do Bar do Pinho, tá bom? Agora, para participar, curta, compartilha, coloca ali eu quero e você concorre hoje a esses prêmios, tá bom, gente? Vamos lá, quero começar aqui o programa primeiro, falar de eventos, né? Bastante evento vai ter aí em nossa cidade e região. E eu vou destacar aqui o primeiro deles. Onde é que é o primeiro deles? O primeiro deles é o seguinte, quinta-feira agora, dia 1º, Festa de São José em Claraíba. Então, nesta quinta, dia 1º, a festa é só quinta agora, tá? Dia 1º, Festa de São José em Claraíba, aqui em Nova Trento. Nesta quinta, a festa é o dia inteiro. Também começa nessa quinta e vai até domingo, 4 dias de festa de Nossa Senhora do Bom Socorro, a festa no Morro da Cruz, tá? Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias de festa, começa nessa quinta-feira agora. Também, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ter também a festa de Santo Isidoro, lá no Serraval, dia 18 de maio, é um domingo. Então, festa de Santo Isidoro, dia 18 de maio. Quem está apoiando a divulgação é Venere Motos e Venere Guincho. Também nós vamos ter grande bingão, dia 10 de maio, na Capela de São Cristóvão, no bairro de Ponta Fina Sul. Então, bingão na Capela de São Cristóvão, Ponta Fina Sul, dia 10 de maio. Também dia 10 de maio, o Sítio do Portuga promove um grande evento, 3 conjuntos, tá? E a partir das 10 da manhã, até meia-noite vai o evento, tá bom? E à tarde começam as atrações musicais com 3 conjuntos, tá bom? Sítio do Portuga, no Lajeado, aqui em Nova Trento. Legal, né? Bastante evento para você participar agora nesse mês de maio. Curta e compartilhe, valendo um rádio AM/FM, oferecimento da Conectcel. E também hoje eu vou sortear 2 lanches e 2 refri, oferecimento do Bar do Pinho, que fica no bairro Bezerra, aqui em Nova Trento. Tá bom? Comigo hoje, ao vivo, meu amigo Dr. Jair Gaia, dentista. Tudo bem, doutor? Fala, Hércules. Fala, legal, pessoal de casa. Deixa eu arrumar aqui o microfone, aqui que tá de lado. Pronto. Ficou melhor. Pronto. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo, assim. Legal, né? Olha só, hoje, gente, nós vamos tratar de vários assuntos muito legais aqui com o Dr. Jair Gaia. E no finalzinho, nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre vários assuntos. O que é mito e o que é verdade no que diz respeito à saúde bucal. Mas primeiro, doutor G, já para a gente começar o nosso programa, vou falar sobre cuidados diários simples, né? Que muitas vezes a pessoa não precisa vir para o dentista para fazer todo dia um cuidado diário, né? Mas quais são aqueles cuidados diários simples que nós devemos fazer para evitar muitas vezes uma cárie, para evitar muitas vezes um tratamento de canal, né? E tantos outros problemas que surgem. Então, vamos lá, doutor, que tipo de cuidados diários nós devemos ter? Vamos lá. Ok, então basicamente são 2, a questão da higienização e a questão da alimentação. Em relação à alimentação, evitar não é tanto a quantidade, mas sim a frequência que come açúcar. Qualquer alimento, hoje tem muito alimento que é processado, né? Tem açúcares embutidos sem a pessoa saber, tá? Mas como uma regra, um dos açúcares que mais promove cárie é a questão da sacarose, que é aquele açúcar de cozinha. Então, o problema não é a quantidade em si. Você pode comer 1 quilo de açúcar, se escovar o dente depois não tem problema. O problema é essa época de Páscoa.
Você comer um tabletezinho por vez. É melhor você pegar e comer, por exemplo, o tablete inteiro de chocolate e escovar o dente do que ficar comendo um tablete. É assim, ficar o dia inteiro com aquilo. Isso vale para bala, por exemplo, chicletes também. Os chicletes não tem tanto problema, mas a questão da bala, né? Então, em relação à frequência, o que é muito comum é a questão do café com açúcar. O café com açúcar é uma coisa que não é interessante usar por essa questão da cárie dental. Principalmente pessoas que têm um histórico de cárie muito recorrente, apesar que com uma certa avançada idade já é mais difícil ter problema de cárie. Pessoas mais novas, ali até 20 anos, são pacientes muitas vezes de risco para cárie. A partir de uma certa idade, o dente vai fortalecendo, vamos dizer assim, até chegar num período mais avançado, idade mais avançada, quando a salivação diminui, que aí existe maior índice de cárie novamente, mas devido à diminuição da salivação. Isso eu falo em relação à alimentação. E o outro lado que deve ser tomado bastante atenção é a questão da higienização. A higienização ela deve ser feita 3 vezes pelo menos uma vez assim que acorda, ou depois que toma café, escovar os seus dentes, ao meio-dia e à noite. Principal escovação. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia, você não consegue escovar direito o dente. Às vezes está, vou ter que ir para a escola, vou ter que trabalhar, almoço, corrido. Mas a principal escovação, se você caprichar muito bem numa escovação antes de dormir, isso é o ideal. Passar o ideal, né? Passar o fio dental e escovar o dente, né? Antes de dormir. Então, antes de dormir, a boca tem que estar bem limpa, porque quando você vai dormir, muitas pessoas dormem de boca aberta, então a boca fica mais seca e tal. O fato de não ter a salivação para limpar os dentes favorece a questão da proliferação bacteriana que faz a cárie. Passar o... como é que é o nome daquilo? Fio dental? Não, fio dental e bucal lá. Isso. Bucal. O antisséptico bucal, né, tem várias marcas, Cepacol, Listerine. E várias cores também. Tem várias cores. Ele é só um coadjuvante. Tá? Eu indico para usar em pacientes de risco. Às vezes uma pessoa acamada, uma criança que às vezes não consegue, os pais não conseguem escovar adequadamente. Aí talvez seja o caso, mas como regra geral não tem necessidade. Não tem necessidade. O que faz resultado mesmo é a remoção mecânica da placa bacteriana, que através de uma boa escovação você consegue. Então, a questão da alimentação e a questão da escovação são 2 princípios básicos, isso é referente à questão da cárie. Mas problemas de gengiva, de gengivite também podem ser solucionados através principalmente da questão da escovação. O problema de gengiva não está relacionado à alimentação, tá? Mas está relacionado à questão de uma boa higienização. Então, para as pessoas entenderem, 2 caminhos, né, para os cuidados diários. A alimentação, né? O açúcar e evitar, no caso a escovação 3 vezes ao dia, usando o fio dental, caprichando mais, principalmente antes de dormir, aquela escovação noturna. Gente, estou conversando com o Dr. Jair Gaia, hoje aqui direto no consultório, valendo hoje um rádio AM/FM, oferecimento da Conectcel, olha que presentando, vamos sortear hoje, e também 2 lanches e 2 refri do Bar do Pinho. São 3 prêmios, 3 telespectadores serão sorteados na noite de hoje. Coloca ali eu quero, curta e compartilhe e você concorda, tá bom? Gente, alguns recadinhos aqui. Supermercado Bittencourt está precisando de funcionários interessados em entrar em contato com o Supermercado Bittencourt no centro de Nova Trento. Dal Bosco Bike, ao lado do Correio em São João Batista. Telefone, WhatsApp é o 98838-9792. Dal Bosco Bike trabalha com conserto e reforma de todos os tipos de bicicletas. Mania de calçados, calçados masculinos, femininos, adulto e infantil. É com a loja Mania de Calçados em São João Batista, na SC 410. Leila Batista, corretora de imóveis, telefone 3267-0364. Trabalha com venda de todos os tipos de imóveis e aluguéis também. Leila Batista, corretora de imóveis, pertinho da banda musical Padre Sabatini, aqui em Nova Trento.
ProSul Proteção Veicular, proteja o seu carro. ProSul Proteção Veicular. Fica aqui pertinho do consultório do Dr. Jair, né? Aqui pertinho do centro. A ProSul Proteção Veicular, proteja o seu carro com a ProSul. Vale a pena você entrar em contato com a ProSul. Gente, também tem Empório dos Presentes em Canelinha, no centro, tudo em móveis, eletro e decorações. Empório dos Presentes, 99612 8638. Olha, valendo hoje um rádio AM/FM, um rádio retrô, né? É um rádio com as características de um rádio antigo, aquele rádio da vovó, do vovô, lembra? Então hoje tem muitos modelos novos desses, então vamos sortear um desses hoje aqui, AM/FM, tá bom? E mais 2 lanches e 2 refri. Bota ali, eu quero, curta e compartilha e você concorre ainda hoje no nosso Boa Noite Nova Trento. E o Bom Dia Nova Trento, gente, retorna na próxima segunda-feira. Aí o Bom Dia Nova Trento não vai ser pelo Facebook. O Bom Dia Nova Trento vai ser pelo nosso canal no YouTube. Então, a partir de segunda-feira também no Nova Trento News. Tá bom, gente? Coloca ali, curta e compartilhe e você concorre. Doutor, vamos falar agora aqui. É bem verdade que os cuidados diários, a gente falou aqui sobre a escovação, sobre a alimentação, são os cuidados diários. Isto também entra já no assunto da prevenção, doutor, de futuras doenças? Exatamente, nada melhor do que trabalhar na prevenção. Né? Tá. Então, ao tomar cuidado com a questão da alimentação e da escovação, o uso fundamental, né, da higienização como um todo, você vai estar prevenindo, né, de ter problemas bucais. Eu mesmo eu tenho histórico disso, né? Eu tenho 42 anos, eu não tenho nenhuma restauração na minha boca. Tudo pela prevenção. Tudo pela prevenção. Tá certo que meu pai era dentista, mas não é por isso, eu sempre fiz a minha parte. Então, você através de uma boa prevenção, sabendo o que está fazendo e tal, você não vai ter problema. Né? A questão da escovação, muitas pessoas perguntam, qual o tipo de escova? Como regra geral, né? Escovas macias, você não necessariamente precisa ter só uma escova para escovar os dentes. Pode ter duas, uma de cerda mais dura para escovar os dentes. Falando em escova, doutor, a partir do momento tem que se trocar a escova. Porque às vezes tem camarada que fica com a escova 3, 4 meses. Ela tem uma data de validade da escova de dente? Não tem uma data específica, mas a partir do momento que ela começa a ficar com as cerdas abertas, a tendência é não conseguir. É igual a vassoura de casa, né? Aquela vassoura velha de casa está mais aberta assim, ela não vai ser muito efetiva. Então ela tem que estar com a cerda mais reta para poder escovar o dente da melhor forma. Então tem pessoas que duram mais tempo, tem pessoas que duram menos. Tá? Claro que se deixar, eu mesmo sou isso, né? Como eu sei como usar a técnica certa de escovação, se deixar uma escova comigo dura um ano. Só que eu acabo trocando porque ela vai começar a proliferar bactérias, fungos na própria cerda da escova. Então de tempos em tempos, vamos botar aí talvez 3 meses, é interessante estar trocando. Tá? Mas não tem uma regra geral, né? Em relação a quando trocar. Mas é usar o bom senso. Doutor, então, além da escovação, a gente já viu ali fio dental, escovação, alimentação. Quais outros tipos de todo cuidado devemos ter no que diz respeito à prevenção de futuras doenças? E o dentista é uma delas, né? Isso que eu ia falar. Uma das principais, pelo menos uma vez ao ano, Hércules, é interessante. Por mais que você procure fazer uma boa higienização, tem limites. Por exemplo, em relação ao acúmulo de tártaro. Tártaro vai dar problema na gengiva, que vai deixar a longo prazo o seu dente mole e você pode perder o dente, né? Isso, a médio e longo prazo, pode acontecer. Que normalmente começa com um sangramento da gengiva, algo assim parecido, que vai evoluindo até envolver a questão óssea do suporte do dente e através disso pode perder o dente. Então o dentista ele pode estar trabalhando na prevenção, por exemplo, através de uma raspagem, através de uma limpeza, tirando esse tártaro para que não tenha futuros problemas. Ou às vezes cáries que são mais internas, que a pessoa não vê, que não dói, que estão em processos iniciais, não tem sintomatologia muitas vezes. Aí o dentista vê, através de boa avaliação, ele vai ver que tem alguma coisa errada ali, muitas vezes sem a pessoa saber que tem aquilo.
Porque imagina, né? A boca é um ambiente muito contaminado, sabe? Por mais que se faça higienização, nunca vai ser feito 100%. Então, é interessante sim, pelo menos uma vez ao ano vir ao dentista. Independente se a pessoa está sentindo alguma coisa ou não. Exatamente. Independente se... Não dói nada, estou bem, não tem... mas vai no dentista. Vai. Infelizmente, a maioria das pessoas, para dizer 80% ou mais, vem só quando tem algum problema. Não está com dor. Dor, quebra um dente, problemas estéticos, ou sangrou a gengiva. E dependendo do caso, às vezes são casos que são mais difíceis de reverter. São casos mais complexos, que aí não tem muito o que fazer com o dente, às vezes tem que acabar extraindo. Infelizmente, as pessoas normalmente esperam piorar para depois procurar ajuda. Infelizmente, isso eu vou botar 90%, não é 80%, 90%. Tá? Gente, estou conversando com o Dr. Jair Gaia, um assunto muito legal. Saúde bucal é o assunto de hoje, prevenção, tratamentos, cuidados diários com a nossa saúde bucal. Obrigado pela audiência, coloca ali eu quero, curta e compartilhe, valendo hoje um rádio retrô AM/FM, oferecimento da ConnectCell, mais 2 lanches e 2 refri, oferecimento no Bar do Pinho. Coloca ali eu quero, curta e compartilhe e você concorre, tá bom? Gente, Mix Connect, a Mix Connect aqui em Nova Trento, a sala, o escritório fica em frente aí o campo do Humaitá. Internet é com a Mix Connect. Leila Turassi Estética e Terapias. Olha, telefone WhatsApp é o 991 59 38 52. Leila Turassi Estética e Terapias aqui em Nova Trento. Oportunidade de emprego, tá? A Confecção Diva no bairro do 30 Reis está precisando de funcionários. E funcionários, pode ser homem, pode ser mulher, tá? Entre em contato com a Confecção Diva no bairro do 30 Reis. Também a RS Confecções precisa de funcionários também. RS Confecções no bairro do 30 Reis. Gente, a Escala Latuaria mudou de endereço. Continua no 30 Reis, mas agora está no antigo galpão da Metalúrgica Giacomelli. Escala Latuaria, agora em novo endereço, no antigo galpão da Metalúrgica Giacomelli, aqui em Nova Trento. Casa do Sabor, Restaurante Lanchonete, telefone WhatsApp 996 10 7788, de segunda a sábado com almoço e de terça a domingo com entrega de lanches, tá bom? Fica pertinho do campo do Humaitá. De casa, colchão e roupas de cama, Rua Férez, bairro 30 Reis. Precisou de casa, colchão e roupas de cama. Farmatrento, anexo aqui ao consultório 3267-1890, a farmácia da Santinha, também atendendo aos domingos. Loja Dime, agora é Outlet Dime, em frente à Praça Getúlio Vargas. O produto mais caro lá hoje no Outlet Dime é R$ 189, mais caro, tá? O produto é o mesmo, a qualidade é a mesma, tá? Por exemplo, vestido que custava R$1.000, vou conjecturar aqui, calças de 600, 700, o máximo 189. No Outlet Dime, em frente à Praça Getúlio Vargas. Também, Minato de Materiais para Construção, Rua Férez, bairro 30 Reis, tudo para você construir, reformar e ampliar a sua casa com Minato de Materiais para Construção. E a Ótica Moderna, Dia das Mães está chegando, e a Ótica Moderna tem muitas novidades para você presentear a sua mãe, ou a sua esposa que é mãe. Vale a pena, Ótica Moderna, aqui em Nova Trento. Coloca ali eu quero, curta e compartilhe, valendo hoje um rádio AM/FM e mais 2 lanches e 2 refri do Bar do Pinho, bairro Bezanel, tá? Sorteio no finalzinho do nosso programa de hoje. Hoje conversando aqui com o Dr. Jair Gaia, dentista, falando sobre prevenção, cuidados diários com a nossa saúde bucal. Ô doutor, vamos agora com algumas dúvidas, as dúvidas comuns, né? Aquela que o pessoal muitas vezes tem e fica muitas vezes com algumas dúvidas em relação a alguns assuntos. Por exemplo, sensibilidade nos dentes, né? O cara vai lá, às vezes toma algo quente, parece que dá um negócio no dente, ou toma algo gelado, sensibilidade nos dentes. O que pode ser?
Pode ser que o dente está com problema, ou às vezes não tem nada a ver com o dente. Ok. Essa é uma pergunta realmente muito recorrente. E é uma coisa que acontece com muita frequência. Problema de sensibilidade. Você é tanto com calor quanto com frio, tá? Mas normalmente o pessoal se queixa em relação ao frio. Tá? Vai tomar alguma coisa gelada e tal. Aí Dá aquela dá fisgada, aquele choque. Normalmente é uma dor de curta duração só quando tem um estímulo, né? Tomou, sentiu, mas logo para. Então isso é um sinal que tem muitas vezes alguma raiz ou alguma região do dente que está exposta. Que aí assim quando recém expõe a gengiva, né? A gengiva baixa, vamos dizer aqui ó, o dente de baixo, a gengiva baixou, expôs a raiz, qualquer estímulo, principalmente térmico, no primeiro momento ele vai dar sensibilidade. Pode ser com toque também. Então, nesses casos, a gente trabalha sempre do mais conservador para o mais invasivo, vamos dizer assim. Então, a gente orienta o paciente, muitas vezes a questão da qualidade da alimentação em relação a alimentos ácidos, por exemplo. Se você toma muito vinagre, ou, por exemplo, frutas cítricas como abacaxi, limão, laranja. Então, é um conjunto de fatores, não tem um fator só que desencadeia isso, né? Mas, a princípio, a gente indica usar pastas de dente dessensibilizante. Em outros estágios, a gente pode estar indicando, por exemplo, tem cirurgias também para, de repente, se for um problema estético também, de fazer o preenchimento de novo dessa gengiva, tá? Mas muitas vezes a gente acaba não fazendo, depende muito do caso, né? Porque Tem como fazer com resina também. Então, não tem dúvida. A gente vê muita propaganda de determinadas pastas de dente, falando assim, que ajuda a combater a sensibilidade. Isso realmente funciona ou é só propaganda de televisão? Funciona quando bem indicado, sabendo o paciente usar. Porque vamos dizer que o mesmo caso que eu estava explicando aqui, o dente inferior, ele expôs a raiz está exposta, então qualquer estímulo térmico, né, seja calor ou frio ou toque, no primeiro momento pode dar sensibilidade. A pasta de dente ela tem sais minerais que quando expõe a raiz, Hércules, as raízes têm vários túbulos. Né, se a gente for botar no microscópio, tem vários túbulos. Tá. Esses túbulos estão abertos. Quando você usa a pasta de dente, tem sais minerais nessa pasta de dente que a tendência é entupir esses túbulos. Para falar de uma forma simples, né? Sim, vai entupir esses túbulos. Entender. Mas o problema é que às vezes assim, ó, o cara vai lá, passou a pasta tal, no primeiro momento resolve. Mas ele vai lá e se alimenta com alimento ácido, uma coca, por exemplo. Ou, por exemplo, um limão. Esse limão ele vai estar entrando em contato com essa mesma raiz e a partir do momento que você, através de um trauma na escovação, um excesso de escovação, ele pode abrir esses túbulos novamente, aí volta a sensibilidade de novo. Então é um conjunto de fatores que a gente tem que analisar em relação à alimentação, em relação à qualidade da escovação, da escova em si, do trauma mecânico que pode estar sendo promovido através de uma escova mais dura, por exemplo. Então são vários fatores que a gente tem que analisar. E a sensibilidade com o calor e com o frio também pode ser um indício que o dente está com uma cárie em processo de evolução. Mas quando é cárie, normalmente está associado também ao açúcar. Se comer o açúcar e der sensibilidade, é um indício que tem cárie. E o calor e o frio podem interferir na sensibilidade do dente quando tem cárie também. Então a dica é, o telespectador que está com alguma sensibilidade no dente, procurar primeiro o dentista. Exatamente. Não tomar nenhuma atitude, eu acho que é isso, que o vizinho tinha isso, fez isso, deu certo. Mas hoje em dia é tão tranquilo, né, de ir no dentista, somos muito acessíveis. Então fazer uma avaliação, é melhor fazer a avaliação e saber o que é do que ir no Dr. Google e fazer besteira. Né? Como eu já vi alguns pacientes, né, de pegar carvão, usar carvão mesmo, tá? Enfim, mas são algumas recomendações que a gente dá, é que realmente vir ao dentista pelo menos uma vez ao ano, pelo menos, né? Doutor, um outro assunto também sobre essa questão, sobre esse assunto que a gente está comentando aqui no nosso programa de hoje, por exemplo, em relação
a nossa saúde do corpo. A nossa saúde do corpo, por exemplo, ela depende também da nossa saúde bucal, doutor? Interfere uma coisa com a outra ou não? Sim, tanto para um lado quanto para o outro. Sim. A saúde bucal, ela vai interferir, por exemplo, numa boa mastigação. Através de uma boa mastigação, você vai ter uma absorção melhor dos nutrientes, dos alimentos, que vai interferir, por exemplo, na ordem geral. Tem a questão, por exemplo, de bactérias que estão na nossa boca, que podem ir para a corrente sanguínea em relação a endocardites bacterianas, problema no coração. Tá? Então pode ser desencadeada através de infecções na boca. São alguns exemplos. E, por exemplo, a questão da diabetes. Vamos fazer ao contrário. A diabetes vai interferir na questão de saúde bucal também, porque a boca não é um órgão separado do restante do corpo. Está tudo interligado, faz parte do corpo. Então a diabetes, o problema da diabetes é o que? A pessoa é mais suscetível a ter problema de infecção. Quando corta alguma coisa, por isso que às vezes tem diabetes, por pessoa que não é controlada, é uma doença silenciosa, principalmente no início, a pessoa tem um corte, às vezes perde parte do membro, do dedo, porque ela é mais difícil de cicatrização quando tem uma infecção. Isso também acontece na boca. Então as pessoas que têm diabetes não controladas, muitas vezes têm maior suscetibilidade a ter problema dental, porque de ordem geral a pessoa tem, na boca não é diferente. Então ela acaba perdendo o seu dente devido à diabetes, por exemplo. Então, uma coisa está interligada com a outra. Então a nossa saúde do corpo anda junto com a saúde bucal. Exatamente. Sem contar a parte psicológica, Sim. De você ter um bom sorriso, a confiança de poder ter uma boa mastigação, de você poder sorrir com vontade. Eu acho tão maravilhoso. Semana passada mesmo, Hércules, entreguei uma prótese, ficou maravilhosa, assim. A pessoa, ela estava tanto tempo com uma prótese que quando ela sorria, ela botava a mão na frente, assim. Eu falei, a senhora não precisa mais fazer isso. Agora a senhora pode sorrir e da melhor forma que a senhora achar, sem botar a mão na frente. A senhora tem que reaprender a sorrir. Então eu acho tão maravilhoso quando a gente consegue um resultado de excelência, de naturalidade, que às vezes a gente vê alguns resultados que ficam muito artificiais, Eu acho que o mais importante na odontologia é a gente fazer trabalhos que eles passam uma boa elegância e uma naturalidade, onde as pessoas percebam, poxa, você está sorrindo de forma diferente, você tem alguma coisa diferente, o que aconteceu contigo? E a pessoa não saber que é o dente. Eu acho muito desagradável quando você chega num local, tu olha assim, a pessoa trocou todos os dentes. Mas o mais importante é tentar fazer um pouco parecido com o que Deus fez. É o natural, não é aquela coisa artificial. Gente, hoje conversando com o Dr. Jair Gaia, assunto hoje é sobre, claro, saúde bucal, prevenção, tratamento, cuidados, que a gente deve ter para ter uma boa saúde, não só saúde bucal, mas no corpo todo, Olha, coloca ali, eu quero, curta e compartilhe, vou sortear já um rádio AM/FM, pensa no rádio bonito, hein? Oferecimento da Conectcel e também 2 lanches e 2 refri, oferecimento no Bar do Pinho. Coloca ali, eu quero, curta e compartilhe, sorteio daqui a pouquinho no nosso Boa Noite Nova Trento. Vem aí o Bom Dia Nova Trento, tá? Vai ser só pelo canal do YouTube, tá bom, gente? Retorna na segunda-feira de manhã, 6h30 da manhã, só pelo canal do YouTube. Então é bom você começar lá, se inscreva no canal do YouTube do Nova Trento News. CIA da Saúde, estamos falando de saúde, a CIA da Saúde tem muitos produtos naturais para a nossa saúde como um todo. CIA da Saúde, em frente à Prefeitura, no centro de Nova Trento. Piffer Móveis, Eletro e Decorações. A Piffer está completando 45 anos e está com a campanha R$45 mil em Vale Compras. A cada R$100 você ganha cupom e concorre. Sorteio será no mês de dezembro, com transmissão ao vivo pelo nosso canal. Feirão do Pé Calçados. Calçados masculinos, femininos, adulto e infantil, acessórios como carteiras, cintos e bolsas e meias. É no Feirão do Pé, bairro do Cardoso, São João Batista. Top Jeans. A Top Jeans
em frente ao parque, né? A Praça Getúlio Vargas tem confecção masculina e feminina. Visite Top Jeans. A Top Jeans também está com vaga de emprego aberta. Entre em contato com a Top Jeans no centro de Nova Trento. SC Convênio Class. Muito mais do que um convênio. Quando se fala de um convênio funeral, logo se imagina, para que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer um convênio para comprar caixão, ou sei lá, para o meu enterro, não é isso. A SC Convênio Class dá benefícios em vida também, com descontos especiais em muitos lugares. Aqui a gente trabalha. Aqui? Olha só, né? O que eu falei agora. Quando o cara vai fazer um convênio, um funeral... Estava atendendo a Valesca ontem. A Valesca? Então, a Valesca é a responsável aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho essa parceria de anos já, na verdade. De anos. Ó, então, você que tem o SC Convênio Class, aqui no consultório você ganha descontos com o convênio. Então, faça o convênio com a SC Convênio Class. Fala com a Valesca aqui em Nova Trento, tá bom? Supermercado Carol em Claraíba. Gêneros alimentícios em geral é com o Supermercado Carol em Claraíba. Então, falando de saúde, vamos falar de exames. Todos os tipos de exames de sangue você faz no Laboratório São Lucas. Laboratório São Lucas, esse tem tradição. Ao lado do Bradesco, bem no centro aqui de nossa cidade. Quero lembrar também, Nova Itália Gás e Água. Entrega de gás e água, Nova Trento, São João e Canelinha. O WhatsApp é o 991 34 40 90. E Sicredi, muito mais que uma cooperativa. Sicredi, você pode abrir uma conta corrente, uma conta poupança, pode fazer empréstimo, pode ter cartão de crédito, débito, né? Sicredi, a cooperativa aqui de Nova Trento, tá bom? Curta e compartilhe, valendo hoje um rádio AM FM, vou sortear já no programa, mais 2 lanches e 2 refri, oferecimento do Bar do Pinho. O rádio é um oferecimento da Conexcel. Doutor Jair, pra gente, estamos chegando no finalzinho do programa, e nós vamos fazer agora mitos e verdades, tá, doutor? Olha lá. Vamos lá, mito e verdade. O doutor vai falar se é mito ou se é verdade, e rapidamente ele responde o porquê que algo é mito e o porquê que algo é verdade, tá bom? Vai colocando ali, eu quero, curta e compartilhe. Vou sortear já no nosso Boa Noite Nova Trento os prêmios. Primeira pergunta, doutor, vamos ver. Mito ou verdade? Chiclete sem açúcar, ou Trident, né? Sei lá, Trident. Chiclete sem açúcar, ele substitui a escovação, sim ou não? Não. Ele não substitui de forma... Pode até ajudar a limpar um pouco, mas não substitui de forma alguma. Não substitui. Não. Então, escovação é uma coisa, o chiclete sem açúcar é outra. Então é conversa fiada. Conversa fiada. Tá, então não cai nessa conversa. São objetivos diferentes, né? Pronto, próximo, doutor. O camarada está passando o fio dental, certo? No meio dos dentes, passando, de repente começou a sangrar a gengiva. Pergunta, ele para de passar o fio dental ou ele continua mesmo com a gengiva sangrando? Tem que continuar passando. Principalmente assim, é claro, vamos pro bom senso. Se você for meio sem noção, passar com muita força, você sangrou porque machucou. Mas normalmente, se você está passando fio dental, dica importante, se você está passando fio dental e não está doendo, você passou de forma delicada, entrando fio dental, e sangrou, significa que tem alguma coisa errada. Então você tem que continuar mantendo o fio dental até parar de sangrar. E muitas vezes, se tiver muito profunda... Não, em casos extremos, né, que tenha muito tártaro, a pessoa for passar um fio dental, vai sangrar e pode ser que doa. Mas, principalmente no início, pode ser que você passe o fio dental e não doa, significa que tem alguma coisa errada ali. Né? Não precisa ter a dor para ter um indício que tem alguma coisa errada. Mas está passando o fio dental, sangrou, continua. A mesma coisa você cair no chão, ralar o joelho no chão e deixar sempre o joelho sujo. Começar a passar o sabonete e vai sangrar. Mas não é o sabonete, é porque está infeccionado, está cheio de bactéria. Então o fio dental é mais ou menos parecido. Você tem que passar o fio dental até parar de sangrar. Se não parar de sangrar, porque tem algum problema, aí tem que procurar o dentista. Próxima pergunta, doutor.
Bebês não precisam ir ao dentista antes de nascerem os primeiros dentes. Ou seja, ele tem só a gengivinha lá o bebê, não tem dente nenhum. Então não precisa levar para o dentista. Verdade ou mentira? Olha, Hércules, depende muito da orientação da escola, assim, vamos dizer assim, né? Não é muito indicado. No meu caso, assim, como não, sinceramente eu não atendo criança, não é uma área muito minha de domínio, tá? Mas a partir do momento que não tem dente, não vejo necessidade, né? A partir do momento que tem, mais como orientação para as mães virem a estar limpando os dentes das crianças com uma gaze e tal, é interessante, ele tem escovas específicas também para crianças menores, mas como regra geral, eu diria que não tem muita necessidade, até porque não tem o que dá cárie, tá para dentro do dente. Mas a partir do momento ali que nasceu o dentinho, é interessante, sim, trabalhar mais como orientação dos pais em si, em relação aos cuidados, do que propriamente dito procedimentos odontológicos. Doutor, a próxima pergunta é a seguinte: café e vinho tinto mancha os dentes? Verdade isso? Tem estudos que dizem que sim e tem estudos que dizem que não. Tá? Por meio das dúvidas, evite. Né? Então, os dentes eles escurecem por dois fatores. O fator interno, que é o envelhecimento do dente natural, que não tem o que fazer, e fatores externos, através de alimentação ou hábitos, né? Por exemplo, a questão do fumo. Então, essa questão dos hábitos, dos fatores externos, da alimentação e hábitos como o fumo, por exemplo, elas podem ser reversíveis através de planeamento. Então, por meio das dúvidas, evite, né, o excesso, que vai escurecer sim, tá? Doutor, outra pergunta: quem tem prótese dentária, ele precisa ir ao dentista regularmente ou não? Depende do tipo de prótese dentária, né? Se for a prótese total, uma dentadura... A dentadura, o povo entender. Uma dentadura... Ele tem que vir pelo menos uma vez por ano, como quem tem os dentes naturais, ou não há necessidade? Depende muito da pessoa, né? Mas às vezes pode estar acontecendo, aí levando para cá o lado do câncer bucal, tá? Sim. Às vezes a pessoa tem alguma lesão recorrente na boca e que fique mais de 2 semanas, tem que ficar atento, tá? Pode ser, não estou dizendo que é câncer, mas pode ser alguma lesão que possa vir a tornar-se câncer. Por exemplo, pessoas que usam prótese total, às vezes elas não têm essa percepção porque não dói, tá? E ela não olha a boca de forma correta. Então, às vezes tem algumas lesões que tem que ficar atento. Então, não é porque não tem dente que não precisa. E tem toda uma questão de avaliação da articulação, como é que está a mastigação, se a prótese está caindo, não está. Então, se for outros tipos de prótese que ainda tem um dente, vamos dizer assim, a prótese total, a dentadura é quando não tem dente nenhum, né? Sim. Sim, é importante, porque pode dar cárie inclusive por debaixo de uma prótese fixa, cerâmica, pode acontecer também. Então, em relação a quando tem dente, também é interessante por causa disso. Então, sim, é interessante vir pelo menos uma vez ao ano no dentista, mesmo que você não tenha dentes. A última pergunta, doutor: mulheres grávidas podem vir ao dentista? Não só podem, como devem. Não tem problema nenhum. Isso daí é muito recorrente, sabe? As pessoas têm um certo medo. Os dentistas, em geral, eles têm medo porque eles não conhecem, sabe? Ficam com medo de atender grávida, mas dentro do embasamento científico, do conhecimento que a gente tem, a gente pode atender sim. Porque se ela está sentindo, por exemplo, uma dor de dente forte, então vai ter que deixar nascer o bebê para resolver o problema. Não tem, né, doutor? A gente, assim, a odontologia, a gente indica que seja atendido do 3º mês até o 6º. Tá? Os 3 primeiros meses não é interessante, porque o embrião, o feto está em processo de formação, então não é interessante desencadear qualquer, vamos dizer assim, qualquer situação de estresse. Não que vai acontecer alguma coisa, mas pode acontecer. Às vezes no estresse emocional desencadear um aborto, por exemplo. Tá? E nos 3 últimos meses, muitas vezes já pode mais ou menos o mesmo objetivo, mas aí, no caso,
o feto já está melhor formado e tal, mas a gente não indica porque pode, por algum motivo, a pessoa ter muito medo, trauma, desencadear um estresse e pode favorecer a ter um parto prematuro. Então, entre o terceiro e sexto mês, a gente indica intervir. Se tiver que intervir, o período adequado é este. Mas se acontecer uma dor de dente forte, por exemplo, ela tem que fazer um canal. Não tem o que fazer. Porque a dor que a pessoa vai sentir com a dor de dente vai desencadear muito mais adrenalina no corpo, o estresse para o bebê, do que ela resolver o tratamento. Né? Então tem que ser resolvido, não tem que ficar esperando o filho nascer para fazer o tratamento do canal, por exemplo. Nós temos responsabilidades em relação a isso. E outra coisa, o que é muito comum, ter problemas de gengiva, sabia, Hércules? Mulheres grávidas. Ah, Tem muitas mulheres grávidas que, devido a alterações hormonais durante o período de gravidez, desencadeiam esse tipo de problema que precisam trabalhar na prevenção. Então, pré-natal, muitas vezes, engloba a parte odontológica também. Então, eu atendo sem medo e com muita confiança mulheres grávidas, diante de estudos, basamento científico e a experiência que a gente tem. Gente, meu convidado de hoje, Dr. Jair Gaia, dentista, aqui em frente é o Supermercado Arker, o telefone no WhatsApp é o 3380-0898. Entre em contato com o Dr. Jair Gaia. Já vou fazer o sorteio dos 3 prêmios, né, aqui no nosso programa de hoje. Doutor, atendimento de segunda a sexta, qual é o horário? Vamos lá? Estamos atendendo das 9 ao meio-dia e das 2 às 7 horas da noite. Segunda a sexta, isso. Segunda a sexta-feira. Vai ter aí um feriado aí, quinta-feira é feriado, vai estar fechado, sexta trabalho ou vai emendar? Sexta trabalho. Até pensei em trocar o feriado para... Mas não. Vai seguir o feriado da quinta? Feriado quinta, sexta continua. Sexta continua normal. Legal. Gente, vamos fazer o sorteio então, doutor. Mais uma vez, obrigado aí pela presença, doutor Jair Gaia, meu amigo e irmão. Obrigado aí, pessoal de casa. Vamos lá, boa sorte para você. Primeiro os lanches, olha só. Gente, é o seguinte, os lanches do Bar do Pinho, você sabe que o Bar do Pinho atende de quarta a domingo, né? Então o ganhador tem entre quarta e domingo para ir lá. É um lanche e um refri. Primeiro lanche e refri vai para Silvia Montebeller. Alô, Silvia! Silvia Montebeller levou um lanche e um refri, oferecimento do Bar do Pinho. Segundo lanche e refri, Maiara Samuel, é isso, Maiara Samuel, levou um lanche e um refri do Bar do Pinho. Vou repetir, lanche e refri do Bar do Pinho, Silvia Montebeller e a Maiara Samuel, tá bom? Como é que faz? Não precisa entrar em contato comigo, só o documento, ó, ganhei lá no Nova Trento News, entre quarta e domingo, vai no Bar do Pinho, no Bezenel. E o rádio, gente, a MFM é da Conectcel. A Conectcel é uma empresa que trabalha com venda de celulares, trabalha com assistência, conserto, venda de produtos para games também e muito mais. Fica na entrada do bairro do 30 Reis. O rádio, o procedimento é o mesmo. A pessoa não precisa entrar em contato comigo, vai direto na Conectcel. Pode ser a partir de amanhã, tá? Você tem 7 dias para retirar o prêmio. Agora, o prêmio disso aqui não demorava nem meio período, né? Amanhã já vai lá e já pega o prêmio. Entre os telespectadores, quem levou foi a Marilane dos Santos. Alô, Marilane! Marilane dos Santos, ela é da localidade do Ribeirão Frederico. A Marilane dos Santos. Frederico, acho que é isso, na localidade. Tá bom? Rádio, então. Marilane dos Santos levou o rádio. Lanches, Maiara Samuel e a Silvia Montebeller. E o rádio para Marilane dos Santos. Legal, doutor, saúde e paz mais uma vez. A gente se vê em breve no consultório do doutor Jair Gaia. Obrigado pelo carinho, curta e compartilhe. Vem aí Amor de Mãe. Segunda-feira, 10 da noite, estreia no Nova Trento News. Obrigado pelo carinho, me acompanhe na Rádio Clube, na 88.5 FM, de manhã no Jornal da Manhã e da umas 4 no Paradão Sucesso 88.5, também a número 1 de Nova Trento. Saúde e paz, Deus abençoe você e sua família. Nova Trento News TV, a TV que informa e não controla. Um abraço, gente!